A carne de soja, também conhecida como proteína de soja texturizada, como o nome mesmo já diz, é um alimento rico em proteína, considerada de alto valor biológico. É uma das fontes de proteínas mais em conta do mercado, e é muito simples, fácil e rápida de ser preparada. Porém, apesar de ser simples, muita gente tem dificuldade para prepará-la, isso porque alguns preparos deixam um gosto residual forte da soja. Mas neste vídeo eu mostro como fazer para eliminar esse gosto residual e preparar uma carne de soja gostosa de verdade. É muito fácil. Confira! Esse pacote aqui contém 150 gramas, e para cada 100 gramas dele, temos 60 gramas de proteína. Primeiro eu coloco a soja no recipiente, e em seguida eu adiciono água bem quente, ainda fervendo, uma quantidade suficiente para cobrir toda a soja, e para que todas fiquem submersas eu coloco esta tampa. Deixa ela assim por uns 30 minutos. Após 30 minutos, eu removo a tampa. Ela dobrou de tamanho e está bem mole, pois absorveu bastante água. Então eu vou eliminar essa água no próximo passo. Para isso eu uso uma peneira e vou apertando bem para que a água saia. Esta água amarelada que sai é o que deixa o gosto forte e residual, que muitos dizem ser gosto de papelão ou isopor. Logo em seguida eu lavo ela em água corrente, desta maneira, até a água parar de sair amarelada. Esta é a fonte de proteína mais barata do mercado, comparando com o preço das proteínas de origem animal atualmente, que vem aumentando o preço. Se você segue uma dieta rica em proteína, essa é uma ótima alternativa para suprir a sua necessidade de ingestão de proteína gastando menos. Agora eu uso este pano de prato, para espremer bem até que toda a água saia e a soja fique bem sequinha, mas você também pode espremer com as mãos, apertando bastante até que saia toda a água. A soja tem muitos benefícios para a saúde, como por exemplo, as isoflavonas da soja agem como um antioxidante natural, o que combate a formação excessiva de radicais livres e impede o envelhecimento precoce das células. A isoflavona também é capaz de diminuir o nível de LDL, o colesterol ruim, reduzindo assim o risco de entupimento das artérias e problemas cardíacos. Prontinho! Neste ponto eu poderia levar direto para o cozimento, mas antes disso eu vou adicionar um caldo para dar mais sabor a esta proteína. Se você for vegano, pode usar um caldo de legumes. Aqui eu estou usando um caldo de galinha que eu fiz e tem receita aqui no canal. E o link vai estar na descrição deste vídeo e no final desta receita. Então eu misturo bem o caldo com a carne de soja, e deixo descansar por uns 10 minutos para ele penetrar bem na carne. Enquanto isso eu pico 3 dentes de alho. A soja pode ser uma excelente alternativa para quem quer perder gordura e aumentar a massa muscular, pois é baixa em carboidratos, e rica em proteínas e fibras solúveis, as quais ajudam a aumentar a sensação de saciedade e a diminuir o apetite, favorecendo a perda de peso. E numa frigideira eu adiciono azeite de oliva, e quando o azeite estiver bem quente eu adiciono o alho picado. De acordo com alguns estudos, para aproveitar ao máximo os benefícios da proteína de soja, o ideal é consumir no mínimo 25 gramas do produto ao dia. Além disso, o ideal é consumir 3 vezes por semana. Quando o alho estiver dourado, eu adiciono a proteína de soja e vou mexendo bem, virando sempre os lados para que fritem por igual. Outros benefícios da soja: alivia os sintomas da menopausa, previne a osteoporose, melhora a coagulação sanguínea, pois é rica em ômega 3. É rica em vitaminas e minerais, como as vitaminas do complexo B, vitamina E, fósforo, potássio, zinco e ferro, todas as quais proporcionam inúmeros benefícios à nossa saúde, como por exemplo, o fortalecimento do sistema imunológico. Agora aqui eu adiciono alguns temperos em pó, gengibre, sal e pimenta do reino, mas você pode adicionar os temperos de sua preferência. Este é o preparo básico da carne de soja. Fazendo desta forma, ela fica muito saborosa, principalmente se você usar o caldo de legumes, de frango ou de carne para dar mais sabor. Agora eu vou usar esta carne para preparar uma versão de soja de um famoso prato da culinária tailandesa chamado Pad Thai. E o link da receita completa vai estar na descrição deste vídeo e vai aparecer aqui na tela final. Este prato fica uma delícia, com uma combinação de sabores maravilhosa. Clica no link do vídeo e confira, mas antes não se esqueça de dar like neste vídeo. Obrigada!